Oi, pessoal, hoje eu tô muito animada porque hoje a gente vai fazer a análise de uma nova música da Lana Del Rey. Eu já tenho uma análise de outra música dela aqui no canal, mas hoje a gente vai fazer a análise da música White Mustang. E eu acho que vai ser muito legal essa análise porque, como alguns de vocês já sabem, eu estou me formando em psicologia e eu fiz 6 anos de teatro, então eu posso dizer que eu tenho uma vasta experiência não só com o mundo da psicologia, de análise, de padrões, de como as pessoas são, como também com o mundo da arte, que tem tudo a ver com o universo das músicas. Então eu acho que vai ser uma boa análise aqui para vocês que sempre tiveram curiosidade para saber o significado oculto dessa música. Porque existem muitas pessoas que, assim como eu, são apaixonadas pela música da Lana, mas que não conseguem interpretar o significado por trás delas. E eu não vejo muitas pessoas comentando a respeito das letras de músicas. Então eu achei que seria legal trazer esse vídeo para vocês. Lembrando para você curtir esse vídeo, comentar aqui e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, porque isso sinaliza pra mim que esse é um conteúdo relevante pra vocês e aí eu posso continuar fazendo. Mas voltando à questão das músicas da Lana. Muitas vezes quando a gente escuta músicas que realmente tem a ver com esse universo artístico, a gente não consegue interpretar as letras, porque essas músicas, essas letras, né, elas fogem da lógica convencional. Isso faz muito sentido com as músicas da Lana, porque as músicas da Lana não são apenas músicas, elas também são poemas, são poesias, são formas de se expressar. A própria Lana já falou várias vezes que o sonho dela era ser poetisa, se eu não me engano, inclusive ela se inspira muito na Sylvia Plath, que é uma romancista e também criadora de poesias americana, então faz muito sentido ela se expressar dessa forma, a música dela ter esse tom. Além de tudo isso que está presente especificamente na obra da Lana, também tem a questão da subjetividade quando a gente fala em arte. Geralmente quando a gente fala de poesias, de poemas, eles não retratam diretamente uma coisa específica. Eles falam muitas vezes em códigos, em metáforas. Nada é tão óbvio assim no mundo da arte, e por isso que abre espaço para subjetividade, o que torna tudo isso, toda essa interpretação mais interessante, porque o que eu vou interpretar aqui, por exemplo, nessa música, apesar de eu achar que tem muito a ver com o que a Lana quis passar, acaba fazendo parte da minha subjetividade. Você pode interpretar de uma forma diferente, a outra pessoa pode interpretar de uma forma completamente diferente, enfim, é para isso que a arte também serve. Ela é diferente para cada pessoa tem o seu olhar e esse olhar muda a perspectiva a qual você analisa uma obra, enfim, uma música, um filme, etc. E a forma como a Lana escreve, principalmente essa música, também gera uma certa ambiguidade que pode fazer as pessoas interpretarem essa música de formas diferentes. Então tem até uma brincadeira que a gente não sabe, né? É uma teoria, mas que faz muito sentido, que na realidade White Mustang, que ela canta, também poderia ser interpretado com outra frase. Why am I staying? Ou seja, por que eu continuo? A gente vai conversar sobre isso ao longo do vídeo, mas olha que interessante aqui, tem um trocadilho nas frases, que pode ter sido a intenção ou não da Lana, mas de qualquer forma é muito interessante se a gente for parar pra analisar, ainda mais quando se trata do contexto da música. De qualquer forma, eu queria passar esse contexto geral, essa interpretação geral pra vocês, porque realmente tem pessoas que elas vão ser mais concretas, elas vão achar que essa música, White Mustang, fala sobre uma mulher que se apaixonou por um cara que tem um Mustang branco. Pode ser, entendeu? Só que a gente vai ver com essa análise de hoje que provavelmente é muito mais profundo do que isso. Não é apenas isso, tem muito mais para ser explorado dentro dessas camadas. E esse é o poder da arte, o poder de transcender o óbvio, de envolver camadas de significação a cada frase, a cada poema, a cada filme, enfim. Isso que é tão interessante no mundo da arte, e foi por isso que eu me apaixonei, inclusive, pelo mundo da arte. E é isso, vamos, sem mais delongas, começar o vídeo aqui. Eu acho que eu não cheguei a me apresentar, mas o meu nome é Helena, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Bom, a primeira parte do clipe, a gente pode ver a câmera focalizando ali numa estrutura arquitetônica, assim, bem bonita na realidade, e a câmera vai focando, assim, chegando perto da Lana. A Lana tá quase que literalmente pisando em um cara, não sei se vocês repararam isso no clipe. Mas isso, por si só, já pode sinalizar algo importante. A Lana, estando em cima desse cara, né, estando acima dele, pode demonstrar que ela tá numa posição de poder em relação a essa pessoa.
Ou seja, não é uma igualdade ali, ela está superior a ele de alguma forma. Aí a música começa, né? Eu vou ler a tradução aqui pra gente interpretar enquanto eu leio, tá? Arrumando minhas coisas pro verão, deitada na minha cama, e isso é muito ruim porque eu não liguei pra você quando eu consegui seu número, mas eu gostei muito de você. Aqui já dá pra entender, apesar de ter pouca informação, que talvez a Lana tenha dispensado esse homem num primeiro momento, porque ela tinha oportunidade de ter o número dele, mas ela preferiu não ligar ou não ligou assim que ela o conheceu. Mas ao mesmo tempo diz, mas eu gostei muito de você. Isso pode incitar quase ela não querendo se entregar a essa relação. E isso explicaria também a posição de poder em relação a essa pessoa que ela tem no clipe. Então saiba que eu gostei muito de você, mas eu não liguei pra você antes, embora eu tivesse o seu número. Colocando meu vestido de tecido fino e suave. Isso também tem muito a ver com feminilidade, que é um tema que a gente trata bastante aqui no canal, né? E que a Lana transborda essa feminilidade pro público, nas canções, etc. Todo mundo disse que você era uma furada, mas eu não consegui parar o que eu estava sentindo no dia que o seu CD foi lançado. Aqui que diz todo mundo disse que você era uma furada, na realidade ela fala Everybody said you were a killer. Killer nessa tradução aqui a gente traduziu como furada, mas na realidade, se a gente for traduzir literalmente, significa assassino. Entenda killer como algo complicado, uma furada, algo que não é bom de se envolver. Como vários relacionamentos da Lana em várias músicas, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Aliás, depois escuta a análise que eu fiz no outro clipe dela, mas depois de assistir esse aqui. Mas é basicamente isso. Todo mundo disse que você era uma furada, mas eu não consegui lutar com o que eu estava sentindo no dia que o seu CD foi lançado. E aqui tem uma fofoquinha interna, tá? Que não tem a ver diretamente com a análise do clipe, mas dá pra gente entender o contexto da Lana de forma geral. Fica claro que esse cara não é tão legal assim, certo? Que famílias, amigos, pessoas próximas dela provavelmente não gostavam desse cara, porque todo mundo disse pra ela não chegar perto dele. Provavelmente a Lana nesse clipe tá falando de alguém, provavelmente ela tá falando de alguém que ela possa ter se envolvido romanticamente na própria vida pessoal dela. E aí entram as principais teorias de conspiração dizendo que a Lana tinha feito essa música pro G-Eazy, que é um rapper americano, que aliás eu gosto muito, são muito boas as músicas dele. E eles ficaram durante um tempo, mas a relação não deu certo. E por que acreditam? Por que existe essa teoria? Porque o próprio G-Eazy tem um Mustang. Apesar de ser um Mustang preto, então não ser um Mustang branco, faria muito sentido, né? Ela ter cantado, assim, sobre um Mustang, sobre alguém que tinha um Mustang estranho, né? Então as pessoas, os fãs principalmente, associam que talvez essa música tenha sido pra ele. E o fato, talvez, dela não ter colocado Mustang preto pra não ficar muito claro essa indireta que seria pra essa pessoa. Então eu não ficaria surpresa se essa música fosse pra ele, ou pelo menos parte da música, porque também a Lana é conhecida por misturar várias referências diferentes em uma mesma música. Então essa música pode ter sido pro G-Eazy, pode ter sido pra outra pessoa também. E aliás, tem um outro nome que as pessoas acham mais provável, que pode ter sido a inspiração principal pra essa música, inclusive porque a pessoa, o homem do clipe é muito parecido com essa pessoa que eu vou citar agora, que é um tal de Barry, que é um ex-namorado da Lana, que também é cantor. Então, tanto G-Eazy quanto esse Barry poderiam ter o CD lançado, né? Como ela canta na música. Não se sabe muito sobre esse relacionamento com Barry, pelo menos eu procurei, não achei muitas coisas. Aliás, ele é um cantor que nem é tão conhecido assim, então não sei onde ele está agora, o que ele faz. Se alguém aí conhece, por favor, deixe nos comentários, pra eu poder saber também. Mas, de qualquer forma, existe essa associação, porque, de fato, ele foi um ex-namorado da Lana. E existe outra teoria muito interessante, também elaborada por fãs, né, ou pelo menos observada pelos fãs, que é aquela que eu comentei no início do vídeo, porque o refrão da música é The Day I Saw Your White Mustang, ou seja, o dia que eu vi o seu Mustang branco. Só que tem esse trocadilho, lembra que eu falei? White Mustang poderia ser Why Am I Staying? Então, poderia ser algo do tipo, eu me perguntei por que eu continuo, por que eu ainda estou nessa relação. E faria muito sentido com a música, se a gente trocasse essa frase pela outra, faria sentido, continuaria fazendo sentido, não seria uma coisa desconexa. Então eu acho muito interessante isso também da Lana, esses trocadilhos, esses significados ocultos, esse pode ser, mas pode não ser. Fica muito interessante a gente analisar dessa forma também. Eu particularmente acho que é super a cara dela trocar
tentar, então, fazer esse trocadilho, né, para as pessoas perceberem, mas a gente não tem como ter certeza, e de qualquer forma ficou muito legal, mesmo que não tenha sido intencional. Essa música basicamente fala sobre um relacionamento insatisfatório, que ela não queria estar, então é essa dúvida, essa dicotomia entre ficar ou não ficar, apesar dela gostar muito dessa pessoa, então faz muito sentido o Why Am I Staying? Por que que eu continuo aqui? Porque é justamente como se ela estivesse cantando em códigos. Mas me digam o que vocês acham dessa teoria nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês, se é uma viagem na maionese ou se faz sentido pra vocês também. No clipe parece, eu não sei vocês, mas eu tive essa impressão, que a Lana, ela não consegue se desvencilhar dessa relação, desse relacionamento. Porque apesar dela estar nessa posição de poder, depois ela desce e fica sentada ao lado desse homem. Então parece que tem algo ali que prende os dois nessa relação. Ela pega a mão dele, continua sentada ali como se algo tivesse prendendo ela naquele lugar, muito envolvida nos meus sonhos e esquecendo. Eu estava agindo como se fosse o Armagedon porque você me segurou nos seus braços um pouco forte demais. Foi isso que eu achei. É claro, gente, que eu não tô cantando no ritmo da canção, né? Mas é só pra gente analisar a letra. Se vocês quiserem ouvir depois a música, tem aí o clipe no YouTube e eu acho que vocês deveriam escutar porque é maravilhosa, mas enfim. Nessa primeira parte, parece que a Lana tá muito envolvida em ilusões. Então ela fala, né, muito envolvida nos meus sonhos e esquecendo, é como se ela tivesse presa numa ilusão, numa camada ilusória de algo. E muitas vezes acontece isso nos relacionamentos. Quantos de nós não nos envolvemos em ilusões, em coisas que não eram bem aquilo que a gente queria, né? Não era a realidade, e a gente estava fantasiando uma coisa, idealizando uma coisa, e quando a gente colocava isso em xeque com a realidade, a gente via que não era bem isso. Isso indica que ela estava tão presa às próprias idealizações, aos próprios sonhos, que ela poderia estar quase desconectada da realidade. O que é muito comum da gente enxergar nas músicas da Lana. Também pode ser uma metáfora por ela estar tão consumida pelas expectativas desse relacionamento que ela não estava conseguindo enxergar aquela relação como ela era de fato, ou como aquela pessoa era. Isso acontece muito com a gente na nossa vida, então quantas vezes a gente não teve uma paixão platônica em relação a alguém, e quando a gente conheceu aquela pessoa de fato, a gente viu que não era bem aquilo? Sabe essa sensação? Eu acho que é isso que ela está se remetendo. Algo naquela relação era fantasioso, algo ela projetou ali, não era verdade. A parte que ela fala do Armagedon também é importante da gente entender. Essa frase sugere pra nós que a Lana estava agindo nessa relação como se fosse uma questão de vida ou morte, como se tudo fosse tão intenso que parecesse o Armagedon. Pra quem não sabe, porque isso é importante de se entender e muitas pessoas não conhecem, o Armagedon, segundo a tradição cristã, né, é o lugar onde vai acontecer a batalha final entre o bem e o mal da Bíblia. E isso está descrito no livro do Apocalipse, então a Lana pegou uma referência bíblica. Por isso que eu acho tão interessante também, ela pega referência de vários lugares, né? E ela comparou, então, como se ela tivesse nessa luta interna na realidade, entre o bem e o mal dentro dela mesma, né? Porque ela estava agindo como esse conflito interno do Armagedon. Quando ela fala o abraço um pouco apertado demais, né? Isso pode ser interpretado tanto de uma forma literal quanto de uma forma simbólica. A Lana já é conhecida, né, por falar a respeito de violência dentro dos relacionamentos, então pode ter existido ali alguma questão envolvendo violência, dessa pessoa ser um pouco agressiva com ela, né, apertar ela de uma forma forte, nos braços inclusive, ou também ela pode estar falando de um relacionamento simbolicamente sufocante, né, podem ser as duas interpretações, então tinha a questão física e a questão simbólica de ser um relacionamento sufocante, algo possessivo, algo desequilibrado. Aqui não fica tão claro se é da parte dele ou dela, mas provavelmente é a parte dele, porque ele segurou ela, né, um pouco forte demais, então talvez tenha essa questão aí. Então, no conjunto dessa canção, dessa parte da canção, a gente pode entender que existiu sim uma idealização por parte dela, em termos do relacionamento. Ela pode ter idealizado uma coisa que não correspondia à realidade, até um relacionamento tóxico, que é bem comum dos temas que a Lana trata, né? E essa sensação sufocante de se sentir como se fosse o fim do mundo, entre essa batalha, o que eu devo fazer, devo ficar. Então, faz muito sentido também aquela teoria do Why Am I Staying? Por que eu ainda estou nessa relação? Será que eu deveria ficar ou deveria ir embora?
Entendeu? Existe esse conflito entre o bem e o mal. Should I stay or should I go? Que também é uma música, mas não tem nada a ver com o contexto, mas eu lembrei agora. Entende? Devo ficar ou devo sair? Então existe esse certo conflito que é o que dá esse tom pra canção, né? Muito interessante o clímax da coisa. Aí no clipe tem uma cena de um cara trabalhando ali, que é esse mesmo cara, que ela tava numa posição de poder em relação a ele. Provavelmente ele tava trabalhando com alguma coisa relacionada à música, se a gente for ver ali na imagem do clipe. E ela entra pra dar um abraço nele, enfim. Então, demonstra que talvez existia algum tipo de, problema nessa relação envolvendo o trabalho, não sei. O verão foi feito pra amar e ir embora. Então, a gente pode pegar o próprio simbolismo do verão, que ele significa, como ele é passageiro. Tem muito essa ideia do amor de verão, né? Que é um amor que vem, mas não vem pra ficar. Ele vem pra ser algo passageiro, de forma leve, né? Uma forma mais intensa, talvez, mas uma forma que acaba, que não dura para sempre. Então isso reforça a ideia que o romance que ela estava vivendo estava destinado para ser efêmero, que não ia ser uma coisa duradoura. Eu fui uma idiota por acreditar que eu poderia mudar as maneiras pelas quais você estava vivendo. Então aí também tem outra pista muito importante. Existe uma autocrítica da parte dela, né, da ingenuidade dela ter acreditado que ela poderia mudar essa pessoa e os hábitos dessa pessoa, o que é muito comum também em relacionamentos. Quem nunca passou por isso de achar que poderia mudar a outra pessoa e a pessoa não muda? Porque na realidade, gente, a gente não muda o outro. A gente muda a gente consegue mudar a nossa vida, mudar os nossos hábitos, eu sou super a favor disso, mas se você tá numa relação achando que você pode mudar a cabeça da outra pessoa, pense duas vezes, porque aquela pessoa só vai mudar se ela quiser mudar. Então isso é muito comum de acontecer com mulheres, a gente entra nos relacionamentos com a idealização de mudar aquela pessoa, justamente por amar essa pessoa, a gente quer ver ela melhor, mas não é a gente que vai fazer a outra pessoa mudar, é a outra pessoa que tem que querer ajuda, não adianta você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então isso é muito comum e é recorrente nos temas da Lana, né? E eu também me identifico porque eu já fui muito assim na minha vida, assim, de querer ajudar várias pessoas que não queriam ser ajudadas, né? Então, isso é muito comum de acontecer também nas canções da Lana. Então, aqui diz, sugere, né, que ela tinha esperança de que essa pessoa, de que esse cara pudesse mudar os hábitos pelos quais ele estava vivendo. E provavelmente esses hábitos, esses comportamentos que essa pessoa estava vivendo eram nocivos, eram hábitos ruins, né? Talvez, provavelmente, essa pessoa que é um cantor, pelo visto, né? Estava envolvido com o mundo das drogas ou coisas do tipo, álcool, é bem comum nesses casos, então ela achou que ela poderia mudar ele, mas a realidade é que ela não poderia. Mas aí o último verso é But you just couldn't stop. Mas você não conseguiu parar, ou seja, essa frase demonstra a resignação da outra pessoa no sentido dela não conseguir mudar o jeito dela, ele não conseguiu parar. E isso tem muito a ver com a questão, provavelmente, das drogas e de vícios, né? Porque é uma coisa muito mais forte do que a sua própria vontade de querer parar. Eu já falei aqui várias vezes, né? Mas o vício, ele ativa partes do nosso cérebro que são tão difíceis de serem quebradas, essas conexões neurais, que fica muito difícil a gente parar por força de vontade ou porque outra pessoa está nos estimulando, nos motivando. É preciso um tratamento muito mais qualificado para fazer aquela pessoa parar de usar certas coisas, parar com o vício, né? Aqui demonstra, então, que essa pessoa não conseguiu superar essa questão do vício, dos maus hábitos, e isso acabou levando, porventura, à ruptura do relacionamento. Então, mais uma vez, esses versos, eles demonstram que o amor, apesar dele ser intenso, apesar dele ser lindo, apesar dele ser grandioso, ele não é o suficiente para curar uma pessoa, principalmente se essa pessoa não quer ser salva. Então, existe essa quase luta interna, talvez isso também possa ter a ver com a Armagedon, de acreditar no potencial dessa pessoa, na luz dessa pessoa, mas ao mesmo tempo só ver a escuridão dela, porque ela se deixa entregar a esses hábitos nocivos. Uma outra coisa muito interessante sobre relacionamentos, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, porque aqui nesse canal a gente não faz só análise psicológica, né? A gente fala sobre vários temas da psicologia, e eu falo isso bastante aqui. Quando você vai se apaixonar por alguém, não se apaixone somente, né, ou não se apaixone pelo potencial dessa pessoa, se apaixone pelo que essa pessoa é, porque se apaixonar pelo potencial de alguém é uma furada. Essa pessoa, ela pode nunca
completar, chegar ao ápice desse potencial que você idealizou na sua cabeça. Então isso acontece bastante. Talvez a Lana tenha se identificado, tenha olhado o potencial desse homem e deixado de enxergar ele como ele é de fato. Como é que ele é de fato? Quais são os hábitos dele? Como é que é essa pessoa? Entende? Quando a gente vai conhecer alguém, é muito importante que a gente observe as ações e não só a idealização que a gente fez na nossa cabeça, que a gente fantasiou a respeito do que essa pessoa poderia ser, né? Eu acho muito legal incentivar a outra pessoa da relação, o seu parceiro, ter uma versão idealizada para motivar o outro, mas mais uma vez, a gente não vai conseguir ajudar outra pessoa se ela não quer ser ajudada. Então, quando você for conhecer alguém, tente observar as ações e não só perceber as idealizações que você fez na sua cabeça. E outro ponto que é importante de ressaltar é que relacionamentos em que uma pessoa é dependente química ou tem algum tipo de vício, né, é muito complicado porque a outra pessoa geralmente assume o papel de cuidador. Então pode ter sido o caso da Lana. A Lana pode ter ficado quase como de babá dessa pessoa, sabe? E isso obviamente interfere na saúde do relacionamento em si, porque não existe mais uma relação de igualdade como deveria ser, e aliás faz muito sentido com o início do clipe, né, se a gente for parar pra perceber, porque se existe um cuidador e existe um cuidado, uma pessoa que é cuidada, existe uma relação de superioridade, existe um descompasso, e isso acaba adoecendo o relacionamento de certa forma, né, o relacionamento entre homem e mulher. É claro que eu tô falando de uma dinâmica geral, existem dinâmicas específicas, então, por exemplo, às vezes um parceiro acabou tendo uma doença e é muito legal quando a outra pessoa se resigna a cuidar dessa outra pessoa. Então, existem casos e casos, né, gente? Eu não vou falar para todos os casos, mas acaba acontecendo isso, e isso pode ser ruim pro relacionamento, principalmente quando existe esses casos de dependência química. Até porque quando existe essas questões de dependência química, geralmente existem muitos comportamentos destrutivos já instalados na própria pessoa que tem dependência química e na relação em si. Então acaba virando, grande parte das vezes, relacionamentos tóxicos. Porque existe uma instabilidade, por mais que você ame aquela pessoa é instável, porque ela não tá estável nela mesma, entende? Então isso acaba afetando o relacionamento como um todo, obviamente. Aí depois dessa parte, acaba voltando pro refrão, White Mustang, nananã. Eu acho muito interessante a associação que a Lana faz desse carro Mustang, né? Mustang, com essa questão da letra, né? Porque o Mustang, ele é um carro rápido, ele é um carro bonito, ele é um carro de luxo, né? Ele é um carro muito potente, porém ele é um carro esportivo voltado para alta performance. Isso quer dizer que ele atinge velocidades extremamente rápidas. E essa potência desse carro pode ser perigosa para motoristas que não são experientes, especialmente se esses motoristas não sabem controlar a velocidade do carro. Então existem muitos acidentes com esse tipo de carro e outros carros esportivos, né? Então é interessante ela ter escolhido esse carro em específico. Além disso, em termos simbólicos, né, o Mustang, ele representa esse ideal de liberdade, de potência, é associado a algo positivo. E isso também pode estar ligado com essa questão de ser ousado, de ser imprudente, que tem muito a ver com a dinâmica desse relacionamento, como a gente tá vendo aqui. Aí fala na música que ele acelera, né, o motor, enfim. E isso tem muito a ver também com o que a gente está discutindo, porque o ato de acelerar o motor pode indicar alguém que está testando os limites de alguma coisa, talvez testando os limites de alguém, testando os limites de um relacionamento, até quando essa pessoa vai aguentar. Aí eu não sei, provavelmente é da parte dele, né? Testando a Lana de alguma forma, ou a personagem dessa música. Isso também pode simbolizar o ato de alguém desejar viver impulsivamente. Alguém que vive de forma intensa, alguém que vive de uma forma descontrolada e que deseja viver assim. E que em alguma hora isso tende a dar errado, né? A gente bem sabe isso. Quanto maior a intensidade, maior o risco associado a essa intensidade. E o som era assustador, ela fala também uma parte da música ali. O som assustador, mais uma vez, denota o perigo da situação, a intensidade dessa situação, seja ela emocional, física, de fato, então a gente não sabe se houve violência ou não, mas existe uma certa intensidade que é perigosa ali. Nesse caso, essa frase denota que a narradora, no caso a Lana, né, ou a personagem, ela tinha noção de que algo estava saindo do controle, né, justamente por isso que no final ela sai desse relacionamento, que a gente acha, né, que a gente está interpretando aqui como se fosse o relacionamento em si, mas algo está fugindo do controle e a personagem percebe isso em algum momento.
apesar de ter essa intensidade atrelada a essa pessoa. Então, quantas vezes a gente já não teve relacionamentos que a gente gostava muito da pessoa, que era tudo muito intenso, mas que a gente sabia no fundo que a gente tinha que sair, que a gente tinha que ir embora. E o quão difícil é ter noção disso e saber que aquele relacionamento não vai pra frente ou não pode ir pra frente, mesmo você amando essa pessoa. É complicado, né? Então eu acho que é sobre isso também a música. Também existe a ideia de associar o Mustang como se fosse cavalo, né? Porque é um Mustang branco, então poderiam ser cavalos brancos. E biblicamente falando, isso faz bastante sentido também, porque estaria associado, no caso, à pureza, né? A idealização a algo fantasioso, como se fosse talvez esse potencial dessa pessoa que acabou não se transfigurando na realidade. Talvez esse homem, essa pessoa, ela pareça pura por fora, pareça essa pessoa idealizada, esse príncipe encantado, mas por dentro tem esse motor assustador, potente, intenso, que pode levar à destruição. Então talvez isso também possa ser um simbolismo ali associado a essa pessoa. É claro, gente, mais uma vez que a gente tá falando de coisas artísticas e simbólicas e tudo pode ser nesse universo da arte, mas é interessante a gente filosofar sobre isso, porque a arte também tem muito a ver com o que você projeta, o que faz sentido pra você nessa música. Então comentem aí se faz sentido essa análise ou se vocês têm outras teorias também, porque podem complementar o vídeo, né? Então vocês podem ter teorias até melhores do que as que eu tô citando aqui, então por favor, se sintam livres para comentar, se vocês tiverem outras ideias, outras teorias. Tem uma parte que ela fala que essa pessoa vai atingir ela como um raio. Então, mais uma vez, reforçando essa ideia de que essa pessoa é extremamente perigosa. Mais uma vez, o raio tem essa coisa de ser repentino, de ser avassalador, de tipo, não dá nem tempo de pensar e a pessoa já foi atingida. Então, existe essa impulsividade presente nessa pessoa. Também pode simbolizar uma mudança que essa pessoa gerou na vida da Lana, pode ser que ele tenha chegado rápido como um raio e mudou a vida dela inteira, pode ser também. De qualquer forma, todos esses versos simbolizam algo que é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante para a personagem. Então, ao mesmo tempo que ela tem medo dessa relação, desse cara, ela se sente atraída em relação a ele. E isso está presente em várias músicas da Lana. Porque justamente o Mustang, ele é um símbolo tanto de liberdade, porque ele serve como liberdade, né? Um carro, ele pode te levar para onde você quiser, mas ao mesmo tempo é um instrumento que pode te matar. Um carro, se você se envolve num acidente, isso é perigoso, é destrutivo também. Ainda mais um carro perigoso como esse. Então existe sempre essa dualidade presente nas obras da Lana, né? Entre o trágico, o proibido e algo fantasioso, idealizado, que a pessoa se atrai por. Então isso eu acho muito interessante, assim. Esse universo que a Lana traz e que ela consegue colocar na música, né? A gente consegue sentir esse universo. Eu tô tentando traduzir com palavras a sensação, mas eu acho que a música é muito melhor para poder expressar isso de uma forma muito, muito visceral. No final, ela dança com esse cara, mas percebam que ela rechaça ele, ela afasta esse cara. E isso, simbolicamente, ela já deu uma entrevista sobre essa parte da música. Ela fala que isso simboliza ela resgatando o poder dela de volta. E no último plano, aparece ela dirigindo para longe, alcançando essa tal liberdade. Ou seja, talvez ela agora tenha ela mesma essa intensidade avassaladora. Ela não precisa mais desse outro, desse homem que estava destruindo a vida dela, provavelmente. Aí ela consegue abrir rumo pro próprio caminho que ela deseja perseguir. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado da análise, que ela tenha feito sentido pra você. Por favor, se você tiver outra interpretação, coloque nos comentários, porque eu vou adorar escutar vocês, ler vocês. E comentem aí que outras músicas vocês gostariam que eu analisasse. Eu também tenho outros vídeos no canal que não são só a respeito de interpretação de música. Comentem aí que temas vocês gostariam de ver por aqui. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, se inscrevam no canal. Um beijo.